Bora lá, galerinha. A máquina de radioterapia com o mortal erro de programação do canal do Gustavo Pinheiro aí, o Stacks, o Mano Stacks aí. Cara, esse título me chama muita atenção. Eu curto muito esses assuntos de medicina aí. Medicina macabra, e tem aquele livro da Dark Side que eu queria ter, não tenho. Eu acho muito legal, não sei se já viram lá. Vocês devem conhecer. E queria muito ter, eu tenho muita curiosidade com esses casos aí que tem em cirurgias e medicinas. Eu acho que isso deve ter um pouco a ver, né? Radioterapia, eu não tenho certeza do que é, mas eu imagino que use radiação para fazer algum tipo de terapia, né? Mas eu acho que é bagulho de câncer, isso daí, alguma coisa assim, cara. Eu não tenho certeza. Graças a Deus, nunca precisei saber até hoje. E não pretendo saber por um bom tempo ou nunca. Mas, enfim, gente. Se vocês puderem, deixem um like aí, por favor. Se possível, se gostarem, obviamente. Se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tá bom? E vão lá no canal dele, obviamente. O link tá aqui na descrição, tá? Assistem lá primeiro, depois vocês voltam aqui e veem minha reação, tá? Deixa um like lá no vídeo dele e se inscreve lá, tá bom? Porque o canal dele é muito bom. Então, bora lá ver esse vídeo, gente, que eu tô doido pra assistir. Tô me segurando aqui. Quem aí tem medo de hospital? Se liga nesse caso aqui. Nos anos 80 surgiu uma máquina de radioterapia que era muito moderna pra época e prometia grandes avanços a na radioterapia é aquela lá que você entra dentro de um negoção, assim, né? Eu acho, não é não? medicina, porém um erro de programação acabou alterando o funcionamento da máquina, causando diversos acidentes radioativos. Hoje vamos falar do Terac 25. Então vai se preparando aí, deixa o nome no título, não, pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui e comentem aí também o que vocês estão achando dos temas aqui dos vídeos, se vocês estão curtindo e tal. E se vocês quiserem sugerir outros temas, fiquem à vontade aí nos comentários, beleza? Agora antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do... gente, eu geralmente sempre tento deixar meu like, ser inscrito e deixar um comentário. Um dia, se eu conseguisse ganhar uma graninha com o YouTube, eu queria ser membro de todos os canais que eu reajo, que eu acho que seria uma atitude bem bacana. Nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Opa, Blaze. Olha a Blaze Blaze é o lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Double, o jogo Mines, o Slide. Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Crash. E atenção, é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Crash funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai iniciar o jogo. Aí um contador vai começar a subir e o seu trabalho é sair do jogo antes que o contador estoure, multiplicando o seu valor em várias vezes ou perdendo tudo. E pra jogar na Blaze é muito simples, basta se registrar no site, é bem rapidinho e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que aí o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta e você já vai poder sair jogando. Lembrando que o depósito mínimo é de R$1 e antes de vocês confirmarem a transação, usem o cupom STACKS pra ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis pra poder entender como que o site funciona, beleza? Eu não me lembro agora pra pensar se canais de React tem patrocínio. Nunca vi. Tipo assim, se tem algum que tem patrocínio, não me lembro agora. Não sei nem se é muito certo, na real, você ganhar patrocínio de E por React, fim, vocês sabem, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar. É pra ser uma diversão, um entretenimento, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo. E agora vamos ao nosso assunto. Bora. Pinheiro. Desenvolvido pela ECL na década de 80, a Terac 25 era uma máquina projetada para tratar pacientes com câncer utilizando feixe de elétrons e fótons para administrar doses precisas de radiação nos tumores. É assim, inclusive, que funciona até hoje o processo de radioterapia. Uma máquina usa pequenas doses radioativas especificamente na localização do tumor para tentar acabar com ele sem prejudicar tanto assim o paciente. A ideia é matar células cancerígenas usando apenas a quantidade necessária de radiação e esse processo é utilizado em muitos casos. Gente, tipo assim, eu sei que muitas vezes não funciona, mas é impressionante, né, cara? As coisas que o homem criou, cara. Olha isso daí, gente. É um... de câncer no mundo inteiro. Porém, é claro, alguns efeitos colaterais são inevitáveis, como perda de cabelo, náuseas, vômitos, enfim. E apesar de hoje ser normal, na década de 80, esse tipo de tratamento era considerado uma evolução absurda em relação aos anteriores, já que pela primeira vez ele tinha um sistema automatizado feito por computadores. E o grande lançamento que prometia trazer tudo isso era o Terac 25. A máquina oferecia dois modos de tratamento: feixes de elétron para tratar tumores superficiais e fótons para tratar tumores mais profundos. A promessa do Terac 25 era que pela primeira vez as doses de radiação podiam ser administradas em segundos e com uma precisão muito maior, sem causar dor imediata ao paciente ou qualquer outro tipo de transtorno. Ou seja, na teoria era mais rápido e eficiente, porém na prática a história foi outra. As linhas de código da Terac 25, que deveriam ter sido escritas com todo o cuidado possível, caíram nas mãos de um único programador que, por ordem da empresa ECL, para lançar o produto rápido, fez tudo sozinho
sozinho em pouquíssimo tempo. E essa pressa cobraria seu preço. Gente, eu tô pensando uma coisa, que eu vou ser sincero com vocês. Cara, eu achava que a pessoa perdia cabelo pelo câncer mesmo. Será que ela perde cabelo por causa da máquina? Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Agora que ele falou, eu falei, caralho, eu acho que eu fui burro a vida inteira. Eu achava que, pô, a pessoa começava a perder cabelo, cara. Nunca imaginei. Porque eu acho que né? Porque você vai pra máquina e você perde cabelo. Seria muito caro. Nossa, nos primeiros dias de uso da Terac 25, no início de 1985, uma paciente com câncer chamada Kate reclamou que havia sido queimada enquanto estava na máquina, e o médico garantiu que isso era impossível, já que as doses de radiação eram administradas sem dor. O médico chegou a analisar o corpo dela, mas não havia nenhum sinal de queimação, então ele seguiu em frente pensando ter sido apenas uma falsa sensação, talvez causada pelo nervosismo ou algo do tipo. 2 semanas depois, quando Kate voltou para o seu segundo exame, o médico ficou espantado ao ver que ela tinha 2 marcas extremamente avermelhadas em seu peito. Sem saber o que fazer, o doutor reuniu uma equipe para investigar o que tinha acontecido com a Kate, enquanto pensava nos vários outros pacientes que tinham passado pelaquela máquina nas 2 semanas de intervalo. Depois de algumas horas de exame, os médicos e físicos presentes na sala chegaram a uma conclusão assustadora. Ao invés da máquina aplicar uma dose de radiação de 200 Hz, que é a medida segura para um ser humano, um simples erro de programação colocou 2 zeros a mais na equação. Kate havia recebido 20.000 Hz ao invés de 200. Pra você ter uma noção, 200 Hz é o máximo que um ser humano pode receber em um dia sem que as consequências sejam fatais. Doses acima disso costumam causar doenças graves, e a partir de 1.000 Hz é quase certo que a pessoa vai morrer em breve. E eles estavam em frente de uma pessoa que tinha recebido 20 vezes a dose letal. Tudo isso por conta de um erro de programação. O médico ligou imediatamente para a ECL, que era a empresa responsável pelo dispositivo, e a resposta deles foi acusar o próprio doutor de estar mentindo e exigir que ele parasse de ligar enquanto não tivesse provas do que estava dizendo. Só que a prova estava... A máquina era... tá ligado? Os caras acham que a máquina nunca vai errar, né? Estava bem ali na frente deles, porém para a ECL não era o suficiente e eles garantiram que aquilo era impossível. Uma coisa interessante em se notar em casos envolvendo acidentes radioativos por negligência é que os responsáveis simplesmente se recusam a acreditar que eles possam ter sido os culpados. Em Chernobyl, por exemplo, a cidade demorou 2 dias para ser evacuada porque o governo simplesmente não reconhecia que aquilo era um grande problema e que as pessoas precisavam sair de lá. Kate precisou ficar no hospital para começar a receber o tratamento. E é assim tudo na vida, né, gente? Tem muitas coisas que a gente realmente não aceita, tá ligado? Que a gente errou, né? De ato, mas a situação só piorava. As marcas vermelhas rapidamente se tornaram buracos e seu tecido da pele foi aos poucos apodrecendo por causa da dose a pessoa vai com a esperança de se tratar e sair desse tal de radiação. Seu seio esquerdo precisou ser completamente removido para tentar evitar que a radiação se espalhasse, e seu braço esquerdo não tinha mais nenhum movimento. A dose de radiação foi tão alta que matou todas as células cancerígenas, mas também acabou matando Kate aos poucos. Em outubro daquele mesmo ano, a sua família contatou um advogado para processar o hospital e a ECL por negligência, porém Kate não sobreviveu para poder ver a justiça sendo feita. Ela foi lá para tratar o câncer, né? No final, pelo menos ela tratou. Não, gente, claro que é brincadeira, né? Mas... terror, cara. Ela faleceu pouco tempo depois, aos 61 anos de idade. E infelizmente, pra muita gente, o pesadelo tava só começando. Em julho de 85, uma mulher de 40 anos com câncer cervical, chamada Frances Hill, fez seu primeiro tratamento com a Terac 25 no Canadá, em um hospital diferente do caso da Kate, mas a máquina também apresentou uma falha de programação. Ao invés de disparar a quantidade normal de 200 Hz, a máquina começou a disparar radiação sem parar, até chegar em 17.000 Hz, uma dose que também era muito acima da considerada mortal. Alguns meses depois, ela também estava morta, porém, a negligência aqui foi maior, porque o hospital declarou a morte dela como câncer cervical, a quantidade só pra não terem, né, imensa de radiação que ela recebeu. Conforme os meses que passaram, os conselhos de medicina de todas as cidades começaram a enviar cartas para a empresa responsável pela máquina, basicamente implorando que eles corrigissem as falhas ou tirassem as máquinas de circulação. E bom, nada foi feito. A empresa até chegou a lançar algumas correções de software e deu o problema como resolvido, e ficou por isso mesmo. Segundo a ECL, as correções tornavam a máquina 9 milhões de vezes mais segura. Até que em dezembro de 85... Então eles querem dizer que a máquina antes dessa era 9 milhões de vezes pior, então, tá ligado? A Terac 25 em Washington acabou novamente disparando uma quantidade imensa de radiação no quadril de um paciente. Não foi informado quanto de radiação esse paciente recebeu, mas ele acabou sobrevivendo após o tratamento. Esse acontecimento, no entanto, fez com que os médicos do Canadá e dos Estados Unidos começassem a trocar informações por telefone, descobrindo que passavam pelos mesmos problemas com a Terac 25. E esse foi um ponto decisivo na história, até porque naquela época não havia internet
internet para eles poderem se informar e compartilhar os resultados. Até então todo mundo achava que se tratava de um caso isolado, sem relação um com o outro. Estavam tacando pau no hospital também, se bem que o hospital não, tipo assim, tentou encobrir também a parada, mas, tipo assim, não era culpa deles mesmo. Porém, médicos de vários hospitais continuaram ligando e enviando cartas para a ECL, e eles continuaram respondendo que nenhum dos danos poderia ter sido causado pelo mau funcionamento da máquina, atribuindo a culpa aos próprios médicos e dizendo que eles é que estavam fazendo a operação do dispositivo de maneira errada. O Terac 25 possuía cerca de 100 mil linhas de código, e como eu disse, elas foram escritas praticamente por uma única pessoa só, que inclusive até hoje não se sabe exatamente quem foi. Segundo os médicos e enfermeiros, a máquina costumava dar 4 erros por dia, sendo todos de mau funcionamento. Sim, a mensagem era simplesmente mau funcionamento. Nossa, e o número do erro variava de... Tudo bem, um computador, um videogame dá mau funcionamento. Agora uma máquina de radioterapia é um pouquinho até 64. Demais, não? Então aparecia na tela malfunction 35, malfunction 49 e assim por diante. Sem muito saber o que fazer e sem uma explicação da empresa do produto, os médicos simplesmente se acostumaram a reiniciar a máquina quando esse erro acontecia, e alguns nem reiniciavam, simplesmente seguiam adiante. A instrução que os médicos recebiam quando esse erro aparecia era simplesmente de apertar P para prosseguir, ignorando completamente a mensagem. Alguns tinham medo do que isso pudesse causar, e reiniciavam olha o terminal do bagulho. Isso aqui, vocês já jogaram Fallout, cara, é basicamente menu de Fallout, tá ligado? Mas a maioria deles não tinha nenhum conhecimento em tecnologia e apenas seguiam conforme instruídos. Depois de alguns estudos sobre as mortes dos pacientes que recebiam doses letais de radiação, outros programadores encontraram um padrão que ficaria conhecido para sempre na área como o Malfunction 54, a mensagem mais letal de todas. O caso que fez com que o Malfunction 54 fosse finalmente identificado como causa do problema aconteceu em 21 de março de 86, quando Wayne Ray Cox fez um procedimento. Essa foto desse hospital não parece uma maquete, olhando de longe, assim? Tá parecendo uma maquete. No Texas, usando a Terac 25. Naquele dia, a médica operadora da máquina selecionou a dose de 180 Hz e antes de ligar tudo, ela percebeu que a máquina estava ajustada para o modo de raio-x ao invés do modo de elétrons. Ela moveu o cursor de lugar e no momento que foi ligar, recebeu a mensagem na tela. Era o Malfunction 54. Porém, conforme havia sido instruída pelos superiores, ela apertou o P para prosseguir e imediatamente o Ray Cox deu um grito e começou a se tremer na máquina após uma forte sensação de choque. A operadora não percebeu o que estava acontecendo porque ela ficava em outra sala e apertou o botão novamente, causando um segundo choque. Ela só parou quando ouviu o paciente bater na porta, chorando, pedindo para sair. Ele foi rapidamente liberado após os exames não indicarem nada, porém ele voltou no hospital dias depois cuspindo sangue. Nada, mas já tá lá, o bagulho é Nossa, essa radiação é uma das paradas mais bizarras que existem, é tipo um superpoder, né, cara, do mal, né, ou pode ser usado pro bem também, né, claro, tipo, tratamentos e tal, mas é uma parada, assim, muito maluca, né, cara. A ECL foi cobrada e ela disse que isso poderia ter acontecido por conta de uma falha na rede elétrica do hospital. É bizarro porque os caras já tinham sido alertados anteriormente, mas eles preferiam seguir nessa de acreditar que o erro tava nos operadores, nos médicos e até na rede elétrica do hospital, mas não na máquina. O Ray morreu em agosto daquele ano e foi constatado que ele havia recebido uma dose de até 25 mil Hz, uma dose maior do que os próprios trabalhadores de Chernobyl. Mas que doideira, né, gente? Olha o tanto de gente que foi nessa situação aí. E é impressionante como, tipo assim, o bagulho vai pra um hospital. Nessa época era assim, né, cara? O bagulho vai pro hospital e, pô, esses caras fizeram teste dessa máquina aí, sei lá, com alguma outra coisa, pra ver se ela tava... Deve ter um jeito de fazer um teste na máquina, né, cara? Pra ver se ela tá funcionando certinho, tá ligado? E sei lá, não podia ficar um cara ali que sabia, tipo, um responsável pela máquina em algum tempo lá junto no hospital pra ir vendo se tá certo mesmo, ensinando os médicos a usarem. Porque, pô, cara, isso aqui é uma parada... E o receberam. 4 dias depois do incidente no Texas, um motorista de ônibus de 66 anos, chamado Verdon Kidd, foi até o mesmo hospital para tratar o seu câncer de pele com uma Terac 25, e os operadores se depararam com a mesma mensagem de erro do Malfunction 54. Por se tratar do mesmo hospital da última vez, agora eles perceberam que aquela mensagem era a mesma que havia aparecido antes do incidente com o paciente anterior. Porém, adivinha, eles foram instruídos a prosseguir mesmo assim, e Verdon Kidd estava fazendo um tratamento na máquina diretamente no seu rosto. Assim que os funcionários apertaram o P, Vernon começou a se contorcer de dor e relatou que havia sentido como se algo invisível o tivesse atingido diretamente na face. Ele viu um flash de luz e começou a ouvir um zumbido. Essa foi a morte mais rápida de todas, ocorrendo apenas um mês depois, já que a dose... Nossa, mas que doideira, né, cara? Que parada... Imagina, cara, que cena assustadora. Você tá assim, sentir que tem uma força, assim, te dando um soco, arrebentando você, tá ligado?
letal de radiação atingiu Vernon diretamente no cérebro. A causa da morte foi oficialmente declarada como lesão aguda por radiação no lobo temporal direito do cérebro e no tronco cerebral. Esse foi o estopim para que finalmente o hospital cessasse temporal direito do cérebro. Eu tinha 66 anos, novo, né? Pra época nem tanto, né? Porque nessa época as pessoas não viviam tanto, assim, igual a expectativa não era tão alta, mas hoje em dia é um cara novo, né? E no tronco cerebral. Esse foi o estopim para que finalmente o hospital cessasse o uso da máquina e começasse uma investigação bem séria. E isso só aconteceu porque foi no mesmo hospital que aconteceu 2 casos iguais seguidos. E aí é de se pensar, né, que se não fosse por essa dupla fatalidade, mais pessoas teriam morrido no processo. O físico Fritz Hager, que trabalhava na instalação, se trancou no hospital durante um fim de semana inteiro e passou os dias em claro estudando a máquina, ligando, religando, até que cada mensagem de erro aparecesse para ele ver o que acontecia em cada uma delas. Pô, mas não tinha um manual falando se apareceu o Malfunction 54, se fazer tal, tá ligado? Ele ficou no telefone com os técnicos da ECL, relatando a eles todas as suas descobertas. Seu maior objetivo era usar a máquina até que aparecesse o Malfunction 54 para ele poder estudar o que exatamente acontecia depois daquele erro. Depois de muitas horas, o Malfunction 54 apareceu na tela e ele agora podia provar que aquela mensagem de erro estava relacionada a doses absurdas de radiação imputadas aos pacientes. Doideira, né? Segundo os técnicos da empresa, o erro acontecia quando o operador usava o cursor para editar os números na tela, e isso de alguma forma causava um bug que aumentava o nível de radiação. Lembra que em um dos casos o erro apareceu depois da operadora mudar a função da máquina de raio-x para elétrons? Pois é, era aí que tava o problema. Doideira, né? A ECL então enviou uma carta para todos os hospitais indicando o problema e falando o que eles tinham que fazer para poder contornar, e finalmente o problema estava resolvido e nenhuma outra morte aconteceria por conta do Terac 25, certo? Não, eles estavam errados. Nossa, eu ia falar, ai que bom, mas que merda. E o erro Malfunction 54 ainda continuava lá. Em janeiro de 87, um homem chamado Glenn Dodge foi até o hospital de Yakima, em Washington, tipo que assim, inclusive não era só você reiniciar a máquina e daí não mover o cursor. Tinha tido um problema ao aplicar uma dose muito alta de radiação no quadril de uma paciente. E lá o pior aconteceu. A Terac 25, agora supostamente corrigida pela ECL, deveria disparar 86 rádios em seu peito, mas ao invés disso, 10.000 rádios foram diretos no seu peito e 3 meses depois ele estava morto. A equipe do hospital ficou incrédula, pois acreditavam que a ECL havia de fato identificado e resolvido o problema, mas na verdade tudo continuava igual, porque o problema não era aquele. Explicando de maneira super simplificada, a máquina tinha um delay de 8 segundos do momento em que você ligava até o momento em que iniciava o processo. Depois de você ligar a máquina, se você configurasse ela em menos de 8 segundos, nada do que você escreveu seria salvo, e era isso que o Malfunction 54 significava. Se você prosseguisse mesmo assim, a máquina ia iniciar, porém com as configurações que ela ligou, ou seja, com o nível de radiação lá em cima. O mais irônico é que isso acontecia justamente... Entendi, ela ligava... Quando você ligava a máquina, a radiação ficava lá em cima, daí você tinha que ajustar por quanto você queria e ligar. Só que nesses 8 segundos ela podia... Me perdi. Significava. Se você prosseguisse mesmo assim, a máquina ia iniciar, porém com as configurações que ela ligou, ou seja, com o nível de radiação lá em cima. Tipo, ela não salvava, tá ligado? O bagulho que você diminuiu lá por causa desses 8 segundos. Basicamente isso, gente. Acho que vocês devem O mais irônico é que isso acontecia justamente em casos onde os operadores ou os médicos eram bem experientes, então eles conseguiam configurar a máquina super rapidamente, e aí acontecia o problema. Caso o processo fosse feito rápido demais, ocorria um erro chamado Arithmetic Overflow, que resumidamente ele ocorre quando você usa mais dados do que uma máquina foi programada para operar e o excesso de comandos retorna esse erro. Em fevereiro de 87 foi ordenado pela Federação de Medicina dos Estados Unidos que o Terac 25 fosse completamente tirado de circulação após a completa ineficácia da ECL para corrigir os problemas. Finalmente, então, essa havia sido a última morte causada pelo Terac 25. O triste é que tenha precisado acontecer tantas mortes para tudo isso parar. Depois de meses, a ECL anunciou que a Federação havia aceitado o novo modelo corrigido da Terac 25 com 23 mudanças de software e 6 mudanças de hardware para deixá-la completamente segura. Uma das mudanças mais importantes foi um medidor que desligava a máquina automaticamente caso detectasse um nível acima de 200 Hz sendo administrado nos pacientes. Mesmo com essas correções... A gente espera nunca ter que entrar numa dessa, né? Mas a gente sabe que é complicado hoje em dia, né, gente? Tudo causa isso, né? Tudo causa isso. Isso é complicado.
Mas o Terac 25 continuava apresentando alguns problemas, eles não eram mais fatais, porém ainda causavam uma dor de cabeça. E talvez a próxima máquina que inventem que seja melhor ainda que ela, talvez também tenha erros, tá ligado? É isso que Então, aos poucos, os hospitais foram abandonando a máquina e compraram outros modelos. Em 88, a divisão de produtos médicos da ECL foi encerrada porque a empresa foi esmagada com diversos processos das famílias que tiveram seus parentes mortos. Hoje, essa máquina foi completamente erradicada de hospitais por aí, então pode ficar tranquilo. E esse caso se tornou um exemplo de como as empresas não devem agir em caso de surpresas assim, ainda mais envolvendo... Quando acontece o primeiro problema, tem a pessoa que já tem que ir lá e ver que tá dando merda isso, né? Até pra própria empresa, né? Que senão depois vai acabar perdendo, igual eles aí. Aviação e produtos hospitalares, né? Povo, não esqueça de deixar o like embaixo pra poder me ajudar e dê uma olhadinha no meu último vídeo sobre o usuário mais procurado da Deep Web. Dá uma olhadinha lá e muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Um abraço e tchau! Tchau! Ah, gente, muito bom o vídeo, um assunto bem curioso aí, não sei se vocês vão estar tão interessados em ver quanto eu, porque eu tava muito curioso pra ver mesmo e adorei o vídeo, sensacional, e fico muito triste pelas famílias aí que tiveram tantos problemas, que descansem em paz, e... porque é complicado, cara, porque é que nem eu digo, a gente não sabe se daqui a um tempo vão inventar outra máquina e as primeiras pessoas que forem lá testar ela também não vão, tá ligado, acabar com esse mesmo problema, sabe? Acabar tendo que ir pro caixão, se é que vocês me entendem. Por causa de erros médicos, tá ligado? Só que hoje em dia o que tem que ser? Erros médicos não, erro da máquina, né? Só que, tipo assim, hoje em dia o que tem que ser feito é aprender com os erros passados. Pô, deu um erro com uma pessoa, a máquina já tem que ir lá. E você tem que fazer vários testes antes, né, gente? Pô, pelo amor de Deus, cara, né? Inconcebível pensar que morreu tanta gente e ninguém, tipo assim, não deu caso na justiça, não deu nada, tá ligado? É uma maluquice. Até o final, né? Mas é isso, né, gente? Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve se possível. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. E tamo junto, tá bom, gente? É nóis.